Muito boa tarde a todos. Vamos então iniciar o nosso seminário, seminário à hora do almoço. Temos connosco o professor Ricardo Valentim. Eu vou passá-lo a apresentar. Portanto, é doutor em Engenharia Elétrica e de Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem experiência na área da ciência da computação, com ênfase em inovação em saúde. Em termos académicos, é professor associado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ligado ao Departamento de Engenharia Biomédica, e é também professor do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Computação, também na mesma universidade, e do mestrado profissional em Gestão e Inovação em Saúde. Em termos de pesquisa, portanto, na área de inovação em saúde, certo? Da sua área em que costuma trabalhar, é diretor executivo do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que está também associado ao Hospital Universitário Onofre Lopes e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. É também editor-chefe da Revista Brasileira de Inovação Tecnológica em Saúde e diretor do Centro Colaborador da Organização Pan-Americana de Saúde. No ano de 2021, foi considerado uma das 100 personalidades mais influentes na década na área da saúde. E o professor Ricardo Valentim hoje vai falar-nos sobre transformação digital na saúde global, a sua relevância e os seus impactos. Professor, por Muito favor, tem a obrigado. palavra. Muito obrigada. Então, aqui, para quem está assistindo a gente de Portugal, boa tarde, e para quem está no Brasil, bom dia, né? Então, esse tema é um tema que nós trabalhamos bastante lá no Brasil, né? Então, esse tema, transformação digital na saúde global, a sua relevância, os seus impactos, é um tema que está sendo bastante debatido hoje, mundialmente, principalmente depois, da pandemia. Né? A transformação digital na saúde, ela não vem acontecendo de hoje, existe uma história, e a gente vai falar um pouco sobre isso, que é desde 1970. Mas, Ricardo, desde 1970 desde 1970 que a gente vem num processo de transformação digital na saúde. E ela começa exatamente no mundo analógico. Vamos entender por quê, né? Então, existe uma iniciativa global para a saúde digital que foi publicada pela OMS, está aí essa foto aí do Tedros Adhanom, né, junto com os líderes da Índia e de vários lugares do mundo no G20, que ocorreu entre 9 a 10 de setembro de 2023, aonde membros do G20, particularmente os ministros da saúde desses países, né, assinaram essa iniciativa global para a saúde digital. Então, ela é uma iniciativa que tenta, em primeiro lugar, padronizar e discutir como o mundo pode avançar nessa área de maneira mais sustentável. Né? Então, a OMS lança essa nova iniciativa global, nova porque houveram outras, a gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre saúde digital, apoiado pela presidência do G20 na Índia. Né? Então, a Organização Mundial de Saúde e a presidência do G20 na Índia anunciaram a nova iniciativa global na reunião dos ministros da saúde da cúpula do G20. Por que é importante a gente frisar isso? Porque as pessoas que definiram e que são signatários dessa iniciativa são pessoas das 20 maiores economias do mundo. Né? Isso faz muita diferença quando a gente está discutindo uma estratégia global para a transformação digital no mundo. Né? Então, é, ela funcionará como uma rede e uma plataforma gerenciada pela OMS para apoiar a implementação da estratégia global de saúde digital, né? E aí a OMS ela traça como meta de 2020 a 2025. É importante a gente lembrar que 2020 é o ano que inicia a pandemia de Covid-19, né? E você tem aí uma missão, né, uma estratégia bastante ambiciosa, né, que você induzir, né, uma estratégia mundial para a transformação digital em 5 anos. Né? O Brasil ele coloca em 8 anos e faz no mesmo período. É importante a gente considerar que o Brasil ele é um tamanho do Brasil, a diversidade sociocultural, econômica, né, o sincretismo cultural no Brasil é muito grande.
O sincretismo social também é muito grande, né? E aí ele, numa visão mais, talvez mais realística, ele tenha colocado esse processo de transformação digital, essa estratégia em 8 anos. Então, é um país de tamanho continental. Então, a OMS ela atua como secretaria para a implementação dessa estratégia com o objetivo de reunir, harmonizar padrões, porque quando a gente fala de tecnologias digitais, em qualquer área, uma das grandes barreiras é a falta de padronização. Então, harmonizar esses padrões, definir melhores práticas, recursos globalmente, ou seja, como é que essas nações vão disponibilizar pessoas, infraestrutura e orçamento para acelerar a transformação do sistema digital de saúde. Né? Então, essa iniciativa global, né, para a saúde digital, ela visa reunir os países e parceiros para alcançar resultados mensuráveis. E como é que ele quer alcançar esses resultados mensuráveis? Por meio de quê? Do desenvolvimento, né, de planos e investimentos claros e prioritários para a transformação digital na saúde. Então, isso é um marco muito importante, porque a partir dessa iniciativa da OMS no G20, os países começaram a correr para publicar as suas estratégias de saúde. Né? Ou seja, as suas estratégias para a transformação digital da saúde. Uma coisa é eu definir uma política de informática, sistemas de informação em saúde no Brasil, que foi feito em 2015, 2013, depois foi editado em 2016, mas faltou uma estratégia para que essa política ela possa ser implementada. Né? E aí ela vem consoante, né, a questão da estratégia de transformação digital da saúde. Depois, relatórios e transparência aprimorados em relação aos recursos ao digital. Então, relatórios que esses países vão emitir para a OMS, né, para que essas nações que fazem parte da OMS consigam acompanhar o estágio de maturidade de cada um desses países. Quem é do Brasil sabe, né, que trabalha na área de saúde, por exemplo, estou vendo aí que está entrando um colega da área de saúde pública, né? Está tentando entrar na sala, que é o Aldinei. Ele está responsável lá no Paraná justamente por analisar a maturidade de saúde digital daquele estado. Esse mesmo exercício está sendo feito no Rio de Janeiro, São Paulo, no Rio Grande do Norte. Então, os estados eles estão se mobilizando para fazer essa análise, esse diagnóstico de maturidade, que é uma das etapas, né, dessa estratégia. E esse relatório, esse diagnóstico de maturidade, ele entra exatamente nesses relatórios, os quais os países, as nações, eles têm que dar transparência para que o mundo possa entender quais são os estágios de maturidade em relação à transformação digital da saúde no mundo, né? Olhando para cada uma das nações e para as regiões aonde essas nações estão. No caso do Brasil, a gente está na região das Américas. Então, de facilitar o acompanhamento do conhecimento e a colaboração entre as regiões e países para acelerar o progresso. Então, é muito importante quando a gente fala de compartilhar conhecimento entre regiões e países. Por quê? Porque dificilmente um país como o Brasil, um país como Portugal, que é onde eu estou agora, ele consegue fazer uma aceleração da transformação digital se ele tiver um processo que é endógeno. Né? Porque muitas vezes a gente se considera com um nível de maturidade muito grande, mas a gente não consegue avançar. E esses gargalos, a superação de desafios, ela é muito melhor, ela ocorre de maneira muito mais orgânica, muito mais sinérgica ou com muito mais facilidade, quando esses países eles formam acordos de cooperação para atuar num plano estratégico de saúde digital. E a gente precisa entender que a saúde digital, ou essa transformação de saúde digital, no contexto da saúde global, ela é muito importante e a pandemia deixou isso muito claro para a gente. Então, as visões endógenas, elas dificultam por quê? Porque elas não pensam padrões internacionais. À medida que eu não penso padrões internacionais, integração, interoperabilidade entre sistemas, essas nações elas ficam isoladas e a gente vai já chegar num ponto que a gente vai falar da globalização e por que é importante essa interoperabilidade. Então, outro meio é apoiar a abordagem de todo o governo para a governança digital da saúde nos países. Então, como é que eu vou fazer a governança disso? Como é que vai ser a governança dessas informações? Como é que vai ser, como é que esses usuários, como é que esses dados eles vão trafegar nessas redes de informação na área de saúde, considerando que a informação de saúde muitas vezes ela traz dados que são muito sensíveis e que o usuário, o paciente, ele não tem desejo de compartilhar. Então, esse consentimento, essa governança da informação, esse livre trânsito de informação nos próprios países
já é um desafio, e entre nações esse desafio ele ainda é maior. Então, maior apoio técnico e financeiro para a implantação da estratégia de saúde global, no caso global de saúde digital, de 2020 a 2025, e sua próxima fase. Então, todas essas nações signatárias dessa iniciativa global para a transformação digital na saúde nessas nações, elas precisam implementar uma estratégia para transformar, fazer esse processo de transformação nos seus países, olhando para a saúde global, né? Mas, obviamente, se eu estou pensando em uma estratégia, eu vou precisar de alocação de recursos humanos, alocação de infraestrutura, e isso muitas vezes pode ser gargalos, principalmente para os países de baixa e de média renda, de renda média, considerado de renda média. Então, essa iniciativa global, ela tem como objetivo final, né, alinhar o esforço para apoiar a estratégia global de saúde digital. Então, quando a OMS ela traz vários países, ela não está pensando na transformação digital somente de Portugal ou do Brasil. Ela tenta integrar esse processo de transformação digital nessa rede global de saúde. Por quê? Porque é muito importante. Quando a gente vê a pandemia, nós conseguimos perceber, quem estudou e fez pesquisa durante a pandemia, os cientistas, a indústria, os formuladores de políticas públicas nos países, eles perceberam de cara que um dos maiores problemas que nós tínhamos era a ausência de dados. Melhor, a ausência de informação. Você tinha dados, mas esses dados eles estavam fragmentados nos países e eles estavam fragmentados no contexto da saúde global. Então, você tinha trânsito de passageiros, você tinha trânsito, migração e emigração de pessoas e, às vezes, muitas vezes, um baixo controle das condições de saúde dessas pessoas. Né? Então, ter informação individual da saúde das pessoas concentrado em grandes lagos de dados ou em grandes sistemas de informação, permite que as nações possam olhar para as estratégias de resposta a crises de saúde pública. Então, isso faz toda a diferença para a tomada de decisão. Eu vou já chegar no exemplo do Rio Grande do Norte, que eu considero um exemplo exitoso no mundo e no Brasil com relação à resposta à Covid-19. Então, apoiar a assistência técnica com qualidade garantida para desenvolver e fortalecer sistemas interoperáveis. Tem gente que considera isso um palavrão, né? Interoperabilidade. Interoperáveis significa que esses sistemas eles dialogam entre si, usando para isso padrões. Por isso aqui é baseado em padrões alinhados às melhores práticas, normas e padrões globais. De novo, quando a OMS ela tenta articular esse movimento para a transformação digital da saúde global, e ele traz como objetivo a cooperação internacional, ele tenta colocar as nações fora de um processo endógeno de desenvolvimento de padrões proprietários, de tecnologias que só servem, que se só comunicam com tecnologias dentro daqueles países. Para quê? Para que esse dado, né, desses usuários do sistema de saúde, os dados dessas nações, eles possam ser compartilhados e possam integrar bases de dados para que possam servir à saúde global, né, e facilitar a utilização deliberada de ferramentas de transformação digital de qualidade garantida que permitam aos governos gerir os seus percursos de transformação digital na saúde. Então, é, utilização de ferramentas é uma parte fundamental, né, principalmente ferramentas que já são testadas, validadas e que essas nações podem compartilhar. Né? Então, gerir essas ferramentas elas são importantes para quê? Para que a gente não precise fazer duplicidade de esforço. Então, é muito comum em países como o Brasil, que são países enormes, né? Países continentais como o Brasil, Índia, a própria União Europeia, Estados Unidos, Canadá, eles repliquem esforços. Então, ter uma estratégia significa entender o que está sendo produzido nesse país, induzir que esse processo de transformação digital ele tenha como coluna vertebral padrões internacionais de interoperabilidade, mas ao mesmo tempo compartilhar essas tecnologias, essas ferramentas. Para quê? No caso do Sistema Único de Saúde, que é um sistema único de saúde do Brasil, num país que é um país riquíssimo, mas que é um país que tem muita desigualdade social, você possa reutilizar melhor esse recurso, você possa reutilizar melhor a alocação de recurso, você possa compartilhar e evitar esforços duplicados, o que é muito ruim para a questão da economia da saúde especificamente.
E aí você tem quatro pilares, né? Você tem quatro pilares que são pilares fundamentais dessa, que é isso aí está nesse documento da Iniciativa Global que foi publicado pela OMS. Isso é um material que é público. É importante que quem tem interesse nessa área estude esse documento, porque ele é um documento que baliza todas as estratégias de saúde, de transformação digital na saúde em vários países. Tantos países que fazem parte da OMS, da ONU e do G20. Lembrando que esses países do G20 eles trabalham em consórcio para que esse processo de transformação digital na saúde ele extrapole o G20, né? Ele alcance o maior número de países no mundo, porque é bom, é benéfico para a saúde global. Então, esse é um fluxo de trabalho, né, para elevar nacionalmente, para elevação nacional, regional, dos esforços globais para qualificar os indutores de sustentabilidade, né, para a transformação digital de saúde inclusiva. Então, eu vou te falar um pouco sobre essa questão da sustentabilidade. Então, não adianta você desenvolver uma estratégia de saúde digital que não é sustentável, porque ela não vai ter é, garantia de continuar avançando, promovendo benefícios para os usuários do sistema de saúde, promovendo benefícios para as nações e principalmente para os países que estão fomentando, né, esse processo de transformação digital na saúde. Então, o primeiro pilar é rastrear as necessidades de cada país. Então, o que é importante para o Brasil pode não ser importante para Portugal, mas tem algo que é importante para a saúde global. Então, essa convergência, esse interesse, ele tem que ser integrado, ele tem que ser compartilhado, respeitando claramente a questão das diversidades culturais, regionais de cada país. Por isso que é importante rastrear e entender essas necessidades locais. A outra é você ter um portal de recursos dos países. Por que esse portal é importante? Justamente para que os ministérios da saúde, para que os estados, membros da OMS, possam publicar as suas soluções de saúde digital, para que essas soluções elas possam ser compartilhadas no próprio país e nos outros países. Isso vai evitar o quê? Replicação de esforço. Uma caixa de ferramenta para a transformação, desculpe, digital da saúde, ela é importante justamente porque essa transformação digital da saúde ela vai precisar de um conjunto de ferramentas que já foram validadas. Ricardo, me dá um exemplo disso aí. Protocolos internacionais para transferência de dados, como por exemplo o HL7, que é o High Level 7 Protocol, que é um protocolo que me permite compartilhar dados, promover interoperabilidades na última camada de protocolos que a gente chama de protocolos TCP/IP ou, de maneira geral, protocolos de internet. Então, são aplicações que funcionam na camada da internet, né, na camada de aplicação, que utilizam padrões internacionais como o HL7, que é um dos mais populares no mundo, para fazer essa convergência nesse processo de transformação digital. Então, essa é uma ferramenta, mas podem ser utilizadas várias outras ferramentas, como documentos, processos de trabalho, tecnologias para ajudar nessa parte de transformação digital da saúde. E a outra é exatamente o compartilhamento de conhecimento. Por quê? Porque cada um desses pilares vão ter desafios, vão ter dificuldades, e é muito mais fácil passar por todas essas etapas, atender a todos esses quatro pilares, se as nações contribuírem, no caso do Brasil, se os estados brasileiros contribuírem, se as cidades portuguesas que estão avançando nesse processo de transformação digital, se os países da União Europeia, da região das Américas, da Ásia, eles contribuírem, né, compartilhando suas experiências durante esse processo de transformação digital, que não é algo trivial dentro de uma meta bastante ambiciosa da OMS. Né? Então, quando a gente olha para aqueles quatro pilares, o que significa cada um deles? Então, rastrear as necessidades do país significa facilitar que os investimentos em saúde digital sejam informados, sejam realizados pela prioridade. Então, quais são as prioridades do país? Isso é muito importante para que eu não fique, para que as nações elas não fiquem incorporando tecnologias que vão ser passivos no ambiente de saúde, né, dentro do processo, dentro da saúde do sistema de saúde daquele país. Então é preciso entender as prioridades para que essas tecnologias, para que esse processo de transformação digital ele seja um ativo, ou seja, um componente de desenvolvimento da saúde, e não somente algo que vai consumir mais recursos sem dar uma resposta efetiva
para o sistema de saúde, né? Então, portais de recursos do país, que é identificar as oportunidades de recursos tradicionais e inovadores, promovendo a transparência, reduzindo ao mesmo tempo o risco de duplicação, para permitir uma análise prospectiva, retrospectiva, baseada em padrões das lacunas de recursos na saúde digital. Na prática, é evitar retrabalho, reinvestimento, pagar duas, três vezes pela mesma coisa, né? Então, caixa de ferramenta de transformação, então são ferramentas e recursos de qualidade garantidos que reforçam a capacidade e autonomia dos países para gerir seu processo de transformação digital na saúde. Conversões e intercâmbio de conhecimento, então, para promover a colaboração reforçada, intercâmbio de conhecimento em redes globais, regionais e nacionais de saúde. Reforço novamente, hoje eu estou em Portugal porque existe um acordo de cooperação entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, com a Universidade Aberta de Portugal e o Centro de Estudos Globais, que eu queria inclusive agradecer o convite dos colegas do Centro de Estudos Globais, Milena, né, os colegas pesquisadores aqui, para a gente é uma satisfação muito grande. Mas por que que essas cooperações elas são importantes? Justamente para que os países, as nações, os grupos de pesquisas, eles possam sair de um movimento endógeno, né? Então, olhar para o que está sendo feito fora é muito importante para que esse processo de desenvolvimento, de aprendizagem e de ensino, esse processo de cooperação técnica, ele seja mais produtivo, mais profícuo, mais eficiente, eficaz e, por fim, mais efetivo, né? Então, não é simplesmente você ter intercâmbio de pesquisadores ou mobilidade internacional de pesquisadores, é muito mais do que isso. Na verdade, é você induzir um processo de aceleração da transformação digital, no meu caso, de um projeto de pesquisa que está apoiado na questão da auditoria em saúde, objetivando a sustentabilidade do sistema de saúde, mas que a gente permite compartilhar conhecimento, entender as diferenças, no caso da região das Américas, da União Europeia, o que está sendo feito na América, o que está sendo feito aqui na União Europeia, quais dificuldades, como estão sendo superadas. Então, ao mesmo tempo que a gente está ensinando, nós também estamos aprendendo num movimento muito horizontal de compartilhamento e desenvolvimento de ciência no mundo. A mesma coisa é quando eu coloco isso para a OMS, é quando nós colocamos isso para a OMS. Na verdade, quando a OMS coloca isso para as nações e tem como um dos pilares a conversão e intercâmbio de conhecimento. Então, esse intercâmbio de conhecimento nada mais é do que a cooperação técnica, ou seja, criar network, fortalecer as redes globais e regionais e nacionais de saúde. Isso está sendo feito, inclusive, no Brasil agora, onde os estados brasileiros eles se reúnem para discutir esse processo de transformação digital, induzido pelo Ministério da Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde. E o que é que nós estamos fazendo aqui em Portugal? Contribuindo para essas redes globais. Não é à toa que eu estou agora, nesse momento, tendo a oportunidade de conversar com vocês sobre transformação digital por meio do Centro de Estudos Globais. Por quê? Porque essa é uma agenda importante para as nações. Só um minutinho para tomar água. A OMS ela não lançou somente uma iniciativa. Na verdade, ela lançou um documento, que é um guideline, que fala justamente dessa estratégia global para a transformação digital 2020-2025. Obviamente que essas diretrizes, né, os princípios e diretrizes que estão nesse documento, eles vão ser adaptados de acordo com as agendas nacionais de cada país. Mas é um documento norteador extremamente importante. Esse aí já é o documento do Brasil. Observe, vou voltar aqui, ó. 2020, 2025, mas o documento brasileiro, que ele é, na verdade, uma estratégia digital, uma estratégia de saúde digital para o Brasil, mas que veio antes dessa estratégia uma política nacional de informação informática em saúde, que foi publicada em 2015 e revisada em 2020 no ano que a estratégia de saúde digital foi publicada. Então é muito importante. Por que isso? Por que foi necessário fazer uma revisão? Em 2015 nós não tínhamos uma pandemia, né? E além dessa estratégia, olha só, primeiro o Brasil publica uma política nacional de informação e informática em saúde. Em 2020, ele faz a revisão. Depois, ele publica uma estratégia. Mas para uma estratégia, eu preciso de um plano de ação e monitoramento e avaliação de saúde digital.
Porque esse plano de ação nada mais é do que um conjunto de indicadores para que eu possa monitorar a evolução desse processo de transformação digital. Então, o Brasil tem três grandes documentos: ele tem uma política, uma estratégia e um plano de ação e monitoramento para analisar se a política está sendo efetiva, né? Então é muito importante a gente observar isso, pensando também que tinha uma estratégia de saúde para o Brasil de 2017, né? Então, o Plano Nacional de Informática em Saúde ele estabelece a fundação conceitual para a saúde digital, incluindo a sua relação com outras políticas públicas de saúde e o Plano Nacional de Saúde, ou o Plano Nacional de Saúde, né? E com outras estratégias de iniciativa do governo digital. Por que isso? Porque essa política nacional de informação e informática em saúde, ela é uma política estruturante de outras políticas, né? Se eu tenho uma política nacional, por exemplo, de imunização, como é que eu vou fazer imunização num país do tamanho do Brasil que não é alicerçada em soluções de saúde digital que permite aos estados, que permite a vigilância, que permite a atenção à saúde, conhecer quem está sendo imunizado, quem não foi imunizado, quais são os hiatos, quais são os gargalos que nós temos no nosso país. Então, a política nacional de informação e informática em saúde, ela é uma política estratégica para outras políticas. Então, por isso é que ela é uma política que orienta políticas. Né? Aqui eu trouxe o exemplo do Brasil, que é o que eu conheço mais, mas eu acredito que tem outros países que estão tão avançados quanto o Brasil na implementação dessa estratégia global, na implementação dessa estratégia de transformação digital da saúde, que é baseado na estratégia de saúde global. Né? Então, você tem 2015, né, uma política nacional de informática em saúde. Depois, em 2012, nós tivemos é, a Organização Mundial de Saúde, né, ele tem uma metodologia para um plano de ação e monitoramento e avaliação que tem a ver com o plano de monitoramento, com o plano de ação e monitoramento e avaliação da política que o Brasil lança em 2020. Né, você tem uma resolução no Brasil que é aprovada em 2016, porque o Brasil, diferente de Portugal, o SUS ele é interfederativo. O que significa isso? Você tem União, estados e municípios. E cada um desses membros ele tem ações plenas de saúde. O Ministério da Saúde ele pode determinar uma política, mas os estados e municípios só vão aderir se isso for aprovado na CIT, onde você tem um representante os representantes dos estados, você tem um representante de todos os municípios, você tem o ministro da Saúde, o Ministério da Saúde que tem algumas cadeiras, e você tem um Conselho Nacional de Saúde. Se isso for pactuado na CIT, que é a Comissão Intergestor Tripartite, aí isso vale como política nacional. Então, essa resolução, né, ela cria esse comitê gestor para a estratégia de e-saúde em 2016. Em 2017, a estratégia de e-saúde ela é publicada, né, pela CIT. Aí você tem um plano de ação, um plano de monitoramento, primeira parte, segunda parte, isso acontece em 2018. Em 2019, uma nova resolução do Comitê Gestor para estratégia já de saúde digital. A gente sai de e-saúde para saúde digital. Ricardo, existe diferença? Existe. Eu vou já explicar para vocês o que é isso daí. A diferença entre e-saúde e o conceito de saúde digital. Né? Depois, em 2020, a CIT, na verdade, 2019, a CIT publica esse plano de ação para o monitoramento, né, e avaliação da estratégia de saúde digital 2020-2023. Depois, nós temos agora o plano de transformação digital da saúde, que é essa estratégia de saúde global, que é baseado nessa iniciativa de saúde global lançada no G20. Você tem a portaria nacional de informática em saúde, que é de 2021, né, que aí você tem a estratégia de saúde digital de 2021, que vai de 2020 a 2028, diferente da estratégia da OMS. Aí o Brasil, eu acredito que o Brasil agiu corretamente, porque ele tem aí uma visão mais realista, porque conhecemos os nossos problemas em relação à implementação dessa política, as diversidades, as dificuldades que nós vamos ter no Brasil, considerando que o Brasil ele é um país continental. Depois é publicado, né, uma portaria em 2020, exatamente com essa estratégia de saúde digital. Então, aqui a gente tem uma visão histórica, né, de toda a construção da estratégia e dessa iniciativa que foi lançado na Índia para
acelerar, um trava-línguas aqui agora, viu? Para acelerar o processo de transformação digital no mundo todo. E eu posso garantir a vocês que esse processo ele só acontece por conta da pandemia. A pandemia trouxe diversos problemas para nós, em termos de global, né? Mas trouxe diversos outros benefícios. Talvez se ela não tivesse ocorrido, a gente não estaria nesse processo de aceleração da transformação digital, que é muito importante para a saúde individual, para o meio ambiente, para o planeta. Eu vou já falar sobre isso também. Só para a gente ter uma ideia, que esse, quando eu falo, o processo de transformação digital na saúde não acontece, não vem acontecendo só durante a pandemia. Já acontecia em 2010, ó. Essa imagem que vocês estão vendo aí é a imagem do professor Ricardo Lagreca, que foi superintendente do Hospital Universitário Onofre Lopes. Por muitos anos, é um homem visionário, né? E aí nós fizemos a primeira transmissão 4K em 2010. 4K era um negócio fantástico naquela época, a gente tem mais 14 anos, né? De uma dessecação de mamária. Observe que o peito do paciente ele está aberto e o que a gente está vendo aí é o coração desse paciente. Eu estava junto com ele nessa cirurgia. Esse coração ele foi parado, foi removido do peito do paciente, foi retirada a mamária, dessecou a mamária, colocou a mamária no lugar, colocou o coração, fez todo o processo cirúrgico, voltou o coração a bater. Mas o que era legal disso daí, né? Você tem uma tecnologia de altíssima resolução, já em 2010, usando uma rede gigabits, que já era algo extremamente fantástico. Hoje a gente está falando de redes de transmissão de dados de 100 gigabits, de terabits por segundo, terabits por segundo, que é uma quantidade de dados, um volume de dados muito grande, depositados nessas grandes infovias que nós temos aí, que são de cabos de fibra ótica que ligam continentes, né? E também por satélite. Mas nessa época, já em 2010, a gente conseguia fazer essa cirurgia e mostrar para os estudantes residentes de medicina como era todo o procedimento, né? Então, um procedimento desse, que numa sala de cirurgia você poderia ter ali no máximo 5 estudantes, aí você poderia ter milhares de estudantes de medicina, de profissionais de saúde, assistindo esse mesmo evento simultaneamente. A qualidade da imagem, o tamanho da imagem era tão grande, né, que a gente conseguia ver o fio cirúrgico. Então, o professor Lagreca, ele tem mais ou menos mais de, acho que 1,90 m. Veja que o peito do paciente está maior do que ele aí, né? Os tubos de conexão com as mamárias, com o coração, também são bem maiores do que ele aí, né? E aí, contando um pouco, para poder falar da telemática saúde digital, uma breve história, eu gosto muito de falar disso, porque quem é dessa geração mais nova, a gente olha para a saúde digital, mas a gente não lembra um pouco da história disso. Mas a história começou com a telefonia, né? Quando a gente fala da telemática ou da telefonia, a gente precisa lembrar que a telecomunicação ela foi um dos grandes motores para a internet. Então, o que a gente tem em termos de conhecimento de transmissão de dados e transmissão de voz começou pela telefonia, né? 1900, na década de 1970 a 1980. Então, naquela época, antes de 1990, já se fazia telemedicina. E como é que se fazia telemedicina naquela época? Eu pegava um telefone e atendia remotamente um paciente que estava em outro lugar, muitas vezes com outro colega médico, ajudando nesse processo de atendimento. Aquilo já era telemedicina. Nas guerras, isso foi bastante utilizado, utilizando o rádio para isso. Então, você já tinha dados, você já tinha interoperabilidade. Então, essa palavra que as pessoas estão falando muito hoje, interoperabilidade, não é algo novo, é algo de 1970. E por que que a telefonia funcionava? Porque naquela época, na década de 70, na década de 80, todo o sistema de telefonia no mundo funcionava através de protocolos que permitiam essa interoperabilidade. Então, eu podia pegar um aparelho telefônico no Brasil e ligar para um colega meu aqui em Portugal. Claro, era caríssimo naquela época, mas os telefones e a comunicação funcionavam, porque naquela época nós tínhamos uma coisa que era uma rede de comunicação, de comutação de pacotes analógico, que quem era criança e ficava do lado daquelas caixas de telefonia conseguia escutar os cliques dos equipamentos quando estavam chaveando um canal de comunicação entre um telefone e outro.
Mas esse modelo analógico, ele já seguia um modelo, um padrão internacional de interoperabilidade. E conseguia conectar pessoas em grandes distâncias, né, de maneira remota. Então é muito importante a gente fazer esse relato, porque o que a gente vê hoje não é algo muito distante do que a gente já via em 1970. Só que em 1970 o modelo era analógico, hoje nós temos um modelo digital. Isso faz muita diferença, eu vou falar um pouco sobre isso. E-saúde, olha só, o Brasil falou sobre e-saúde em 2010, mas desde 1990 a gente já estava falando de e-saúde. Por quê? Porque o mundo no e-saúde ele começa a dar um passo mais forte no caminho da transformação digital, né? Que aí nós temos o e-health. E por que que é mais forte? Por conta da internet. A gente precisa lembrar que em 1990 eu alcancei a internet nessa época, um pouco antes, né? Nós tínhamos a internet de escada, né? E a internet de escada já era um avanço fantástico. A gente tinha uma internet de 64 kbps por segundo, kbits por segundo, né? E aí você conseguia abrir uma página da internet e, incrivelmente, naquele modelo que a gente pode hoje, que era de alta tecnologia naquela época, mas que hoje a gente pode chamar de precário, já era possível atender pacientes, né? Então, mas naquela época, qual é a diferença? Que em 1970 você tinha voz, transmitia dados, né? Porque a gente precisa lembrar que em 1970 a gente já lançava foguetes e esses foguetes se comunicavam com dados, só que os dados trafegavam nas redes de telecomunicação analógica. Com a internet, você começa a fazer a transformação digital e eu saio de um modelo de envio de dados analógico para um modelo de envio de dados digital. E aí tem toda uma teoria, que eu não vou entrar por trás disso, que a gente chama de discretização do sinal, onde eu pego as ondas analógicas e eu consigo transformar essa onda analógica em zeros e uns, que são, na verdade, a linguagem dos computadores, que é a linguagem binária, né? Então você tem aí, por meio disso, você consegue enviar maior volume de dados, é, muitos volumes de dados e várias comunicações em um único canal. Então você vai da internet para informação e aí você começa a ter prevenção, reabilitação de pacientes, né? Você começa a ter foco no cuidado. E depois você tem um outro salto, que eu considero esse sim um salto que vai para além da saúde digital, ele vai para a inclusão digital. Nessa época, né, as pessoas diziam que a inclusão digital no Brasil vai acontecer por meio da telefonia celular. Eu achava aquilo um absurdo. Eu disse nada, é muito melhor usar um computador do que um celular. Só que em países de renda média e de renda baixa, o celular é um dispositivo muito mais acessível. E por incrível que pareça, a inclusão digital no mundo todo, ela está acontecendo por meio dos celulares. O celular, ele perdeu a sua principal função, que era ligar. Eu faço uma pergunta para vocês: quantas ligações vocês fizeram essa semana pelo celular? A gente não faz mais, né? Socorro Holanda quer entrar. E aí, ninguém mais faz essas ligações por celular. A gente usa o WhatsApp, manda uma mensagem, conversa pelo Instagram, conversa pelo Facebook, conversa por outras ferramentas. Então, com o advento do celular, os engenheiros, o pessoal da área de saúde, o pessoal da área da computação, né, as pessoas das ciências humanas, as pessoas da área da educação disseram: peraí, tudo que eu faço num computador de mesa, tudo que eu faço num notebook, eu consigo fazer no celular. Que aí eu tenho o mobile health. E aí, como mobile health, entendo os iPads, os tablets, os celulares, que são, na verdade, dispositivos de mão, né, que eu posso transportar no meu bolso, levar para qualquer lugar, fazer uma consulta ou atender um paciente. Então, isso é mais do que uma transformação digital. Isso é uma convergência tecnológica. Eu consigo levar várias tecnologias para um mesmo lugar que cabe na palma da mão de uma pessoa, na bolsa dessa pessoa, no bolso dessa pessoa. E com isso a gente tem um avanço, um salto gigantesco em termos de possibilidade de entregar mais valor para a sociedade, para as pessoas, para os sistemas de saúde, em termos de uso de tecnologia. De 2010 para 2005, aí nós tivemos um salto realmente significativo, né? Porque nós percebemos que podíamos fazer mais do que o mobile health, mais do que o M-Health. Que seria o quê?
o mundo ele começa a passar por uma quarta revolução, que nós chamamos de quarta revolução industrial. E o Digital Health, ele faz tudo que o eHealth faz, tudo que o Mobile Health faz, só que ele tem uma convergência, assim como a quarta revolução industrial. Eu consigo conectar tecnologias digitais com a biologia, com a saúde, com a neurociência. Então, eu tenho uma convergência entre o real, o digital e o biológico. Então, isso é saúde digital. Essa grande convergência tecnológica. O primeiro ensaio começa com o Mobile Health. Só que na época do Mobile Health, em 2010, a gente ainda não fazia, eu tinha pequenos ensaios desse processo de transformação digital ou de saúde 4.0. Induzido por quê? Induzido pela indústria nesse processo de quarta revolução industrial. Então, eu posso dizer seguramente que a saúde digital é hoje um dos grandes motores da quarta revolução industrial, especificamente no campo da saúde. Mas por que eu digo isso? Por que a saúde digital ele é um dos grandes indutores dessa quarta revolução industrial? Porque a saúde ela é um componente endógeno de desenvolvimento social e econômico em qualquer país. Certo? Então, com a saúde digital, você tem os smart devices, ou seja, os sistemas inteligentes, a IoT, internet das coisas. Só que internet das coisas, para quem é da área de computação, também não é algo novo, não, gente. Internet das coisas começou em 2010 com o Mobile Health, quando a gente falava de computação ubíqua. Então, só que agora a gente evoluiu muito mais porque você tem diversos tipos de equipamentos que, que tem capacidade de processamento e, por ter capacidade de processamento, tem capacidade de prover e de entregar resultados melhor. Então, você tem uma coisa hoje que é a medicina personalizada. Então, essas vacinas que a gente está vendo agora para câncer de mama, inclusive, uma das primeiras mulheres a tomar a vacina para câncer de mama foi por esse mês aí. Essas vacinas elas estão sendo desenvolvidas utilizando inteligência artificial, utilizando microRNA, e essa aceleração na produção de vacinas, de medicamentos, né, de diagnóstico, tem a ver com a medicina personalizada. E essa medicina personalizada ela acontece porque eu consigo unir a robótica com a computação, com a inteligência artificial e com a biologia. Então, hoje você tem aí um imbricamento, né, uma conexão entre esses componentes em um mesmo lugar. Né? Então, você tem componentes biológicos que estão ali com componentes tecnológicos. Então, você tem a questão do biofeedback na neurociência, que é você poder implantar um chip no cérebro de um paciente, você conseguir compreender o que ele está pensando e ele enviar pensamentos para uma máquina e controlar essa máquina através dos impulsos neuronais dele, que na verdade estão transmitindo impulsos elétricos, e esses impulsos elétricos são analógicos, e esses impulsos elétricos eles ficam convertidos em zeros e uns, em bits e bytes, e o computador entende isso e envia um comando para o mundo real. Né? E você tem modelos analíticos preditivos. Então, hoje é muito. Durante a pandemia no Rio Grande do Norte, nós fizemos vários modelos preditivos que conseguiram, por exemplo, prever o aumento da curva de transmissão, prever quando essa curva ia reduzir. Nós fizemos modelos analíticos, né, usando inteligência artificial, para definir qual prioridade na área de imunização quando a gente tinha esses imunos para a Covid-19 ainda escassos. Então, você tem modelos de Big Data e aí vai. Então, hoje a gente está em 2023 discutindo agora, por indução da OMS e do G20, um processo de transformação digital em todo o mundo. Só um minuto. E aí eu falo de quê? Esse movimento de transformação digital ele é ecossistêmico. Por que ecossistêmico? Porque quando eu falo de saúde digital, quando eu falo de quarta revolução industrial, eu penso na conexão olhando para vários sistemas. Aqui é um exemplo de vários sistemas de informação. Mas o sistema de saúde ele está conectado ao sistema econômico, que está conectado ao sistema de produção industrial, que está conectado à globalização. Esse exemplo aí é uma mandala que foi utilizada, é um ecossistema tecnológico de combate à Covid-19, que foi utilizado no Rio Grande do Norte. É importante, eu não vou entrar no detalhe de cada um deles, porque senão aí seria uma outra palestra, um outro evento. Mas esse ecossistema, ele foi a base para que o governo do estado do Rio Grande do Norte, no Brasil,
respondesse a uma das maiores crises sanitárias dessa década, né, que foi a pandemia de Covid-19. O estado do Rio Grande do Norte foi um dos estados que menos recebeu recurso para a Covid do governo federal, mas em contrapartida, também foi, em compensação, foi um dos estados que teve o menor número de óbitos. Foi um dos estados que menos recebeu recurso em termos per capita, ou seja, o valor dividido pela população. Mas também foi um dos estados que teve o menor número de óbitos em termos per capita. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque as tomadas de, também, né, não foi só isso. Porque as tomadas de decisão do governo do estado foram baseadas em informações oportunas que ocorreram. Por quê? Porque o estado do Rio Grande do Norte, durante a pandemia de Covid-19, acelerou rapidamente o seu processo de transformação digital para prover equidade no acesso aos serviços de saúde. Então, tem várias tecnologias, foram mais de 13 tecnologias que convergiam para dar informação para que o governo tomasse decisão. Então, o nosso estado, lá o estado do Rio Grande do Norte, né, que é governado por uma mulher, foi um dos estados que teve a melhor resposta em termos de Brasil, uma das melhores respostas. Foi um dos estados que mais contribuiu e que hoje que mais contribui para a transformação digital no Sistema Único de Saúde do Brasil. Claro que tem outros estados também muito potentes, mas eu não podia deixar de citar o Rio Grande do Norte, porque isso aí, inclusive, tem evidências científicas e tudo mais. Esse artigo, ele mostra justamente, porque é um artigo que nós publicamos na revista de Ciência e Saúde Coletiva, uma revista, é uma das mais bem avaliadas na América Latina, é uma das mais citadas em português, mas o artigo está publicado em português e inglês, então quem quiser dar uma olhada nele, eu recomendo. Mas ele mostra uma das coisas que a OMS falou, que é a importância da cooperação. Por que que esse ecossistema ele funcionou? Por que que esse ecossistema foi desenvolvido? Porque no estado do Rio Grande do Norte, durante a pandemia de Covid-19, várias instituições contribuíram e cooperaram para isso. Que instituições foram essas? Ministérios públicos, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Contas do Estado, né, governo, secretarias de saúde do estado e do município, Assembleia Legislativa. Então, várias instituições, foi uma ação interinstitucional, intersetorial, de cooperação técnica, junto com a universidade, junto com o Instituto Federal, que são lugares onde se produz ciência e conhecimento, ou seja, as tomadas de decisão nesse momento e até hoje, nesse estado, com relação à transformação digital da saúde, foi baseado em evidência científica. Então, isso fez toda a diferença para que o estado alcançasse esse nível de maturidade e obtivesse o melhor resultado na resposta à Covid-19. Bem, esse processo todo, esse trabalho de convergência e tudo mais, já traz resultados positivos no Brasil, que é a RNDS. O que é a RNDS? É a Rede Nacional de Dados em Saúde, que é um marco importante no SUS. Eu acho que nós somos um dos poucos países do G20 que tem uma rede nacional de dados em saúde, onde você tem um exemplo grande de convergência tecnológica, convergência de dados e de interoperabilidade. Aí você tem o quê? Regulação da atenção, gestão de unidades, gestão de operadoras de saúde, suporte em linhas de cuidado, serviço de saúde, profissionais de saúde, saúde populacional, atendimento de urgência e emergência, parte de gestão, farmácia, centros de pesquisa e desenvolvimento, laboratórios e comunidades de usuário. Então, isso não é pouca coisa. É você ter uma rede de dados em saúde que integra todas as pessoas. Estou sendo avisado que já está acabando o tempo, vou acelerar aqui um pouquinho. E aí, estou chegando já no final, Milena. Só mais 2 minutinhos. E aí, com esse avanço todo, né, e existe um ufanismo no Brasil, eu sou um cara que adoro inteligência artificial, quem me conhece sabe que nós pautamos tecnologia no Brasil, o Laís, ele é um player no Brasil, é um dos players do Brasil para a transformação digital, para a inovação tecnológica em saúde, mas no mundo todo, com o uso da inteligência artificial, existe uma preocupação, existem preocupações. Primeiro, com o uso ético. Então, você tem um manual da Unesco, porque você tem aí algumas aberrações que estão sendo produzidas pela inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela muitas vezes ela replica os problemas que nós temos na sociedade. Então, discriminação racial. A gente tem alguns exemplos aí de inteligência artificial que discriminou pessoas que foram selecionadas, onde só selecionava brancos, não selecionavam negros. Por quê? Porque provavelmente elas foram treinadas com os currículos
que predominante eram de brancos. Então, talvez a inteligência artificial tenha entendido que currículos com determinadas características eram melhores que currículos com outras características. Então, a inteligência artificial, ela precisa, quem desenvolve essas inteligências artificiais precisa observar essas questões, né? Então, existe sim questões éticas. A OMS, ela lança um outro guia, que é um guia de governança para a inteligência artificial na saúde. Esse ele ainda é um pouco mais avançado, porque essas inteligências artificiais, elas precisam ser certificadas, o FDA, a Anvisa, o Brasil já está preocupado com isso, porque as inteligências artificiais, quem estuda isso sabe que são caixas pretas. Então, a grande discussão no mundo hoje é para abrir essas inteligências artificiais, para que a gente possa saber como ela se comporta, quais são os resultados, como é que ela gera esses resultados, né? Então, ainda há alguns passos importantes nesse sentido. Eu vou só dar um exemplo. Lá no LAIS, nós desenvolvemos o Osseus, que é uma tecnologia que usa inteligência artificial para desintometria óssea. Só que os primeiros treinamentos que nós fizemos eram em populações que predominantemente eram mais susceptíveis a ter osteoporose, né? Então, quando nós fomos realmente buscar as evidências científicas mais robustas, nós tivemos que usar técnica de balanceamento de dados para garantir que a nossa inteligência artificial, que a inteligência artificial do Osseus, ela não era enviesada, né? Então, esse é um dos exemplos. Então, existem várias técnicas para fazer esses balanceamentos, para corrigir esses problemas que, eventualmente, as inteligências artificiais possam vir a cometer ou para evitar vieses nela. Aqui a gente tem, por exemplo, os impactos. Estou chegando no final já. Eu viajei bastante durante a pandemia por força de trabalho, né? E aí nós tínhamos aqui, eu trouxe dois exemplos, um passaporte português, um passaporte brasileiro, que já estão adequados, né, a questões de padrões internacionais. Todos esses dois passaportes, ele tem um chip digital. Eu estou em Portugal, mas quando eu for sair de Portugal, eu posso usar essa parte digital dele para passar lá na imigração e poder sair. Ele abre lá a portinha, eu já passo, o camarada dá só uma carimbada, não precisa mais da conferência manual. Porém, quando eu vim para Portugal durante a pandemia do Covid-19, eu tive que trazer um cartão digital que não estava integrado ao meu passaporte. Então, eu já poderia ter a situação de saúde desses usuários do sistema de saúde, tanto português como brasileiro ou do mundo todo, no meu próprio passaporte, ou seja, fazendo uma convergência de tecnologia. Se o Brasil tivesse isso na Copa de 2014, por exemplo, talvez a gente tivesse evitado um surto de Zika e de chikungunya, que foi uma das coisas que assim, ficou no Brasil, né? Pessoas entraram infectadas, como nós tínhamos o vetor de transmissão, que é o Aedes aegypti, tem também nas regiões dos países da África. Então, nós conseguimos. Se a gente tivesse nessa época já com um nível de monitoramento, talvez a gente tivesse tido um nível de segurança maior para evitar. E se na pandemia a gente tivesse monitorado, provavelmente a gente já teria tido esses alertas muito mais tempo. Então, a gente já tem um passaporte. Esse passaporte ele já poderia estar acumulando dados de saúde. Saúde digital e globalização. Por que não ocorre da mesma forma que ocorreu com o mercado financeiro? A gente precisa lembrar que a globalização no mundo começou em 1990. Por quê? Porque o interesse do mercado financeiro foi mais forte naquela época do que o interesse do mercado financeiro hoje para a transformação digital na saúde. Então, a transformação digital na saúde ela vai acontecer muito mais por um movimento político do que dos mercados financeiros. Mas se o mercado financeiro tivesse o mesmo empenho que teve para a globalização lá no início, certamente a gente estaria fazendo uma aceleração de saúde digital muito mais ampla. Mas essa é uma outra discussão que seria muito interessante a gente ter pessoas da área da economia para a gente fazer uma discussão compartilhada. Por fim, o que se discute hoje é o One Health, ou saúde única, né? Que é um conceito de saúde global. Então, a saúde única é uma abordagem transdisciplinar para temas que envolvem a interação entre diferentes esferas da saúde global. Pessoas saudáveis, animais saudáveis, ecossistemas saudáveis. Né? Eu estou finalizando, então, a ideia da saúde global é derivada do conceito de globalização. Né? Então, não é à toa que eu trouxe a globalização. Trata-se de conceber os sistemas que promovem a saúde além das fronteiras dos países, incluindo não só os aspectos médicos e biológicos, mas também a natureza cultural, econômica e política de cada região. Então, esse olhar global
para as questões de saúde permite destacar a desigualdade no agravo de ocorrências de doença. Então, assim, locais que possuem falta de infraestrutura e recursos sanitários adequados, por exemplo, terão mais chance de terem determinadas doenças e são reconhecidos pelos agentes de saúde facilmente. Então, é o que nós chamamos de doenças que são determinadas pelos aspectos sociais. Então, existem determinados grupos populacionais que são mais vulneráveis, né? E a saúde única é uma abordagem transdisciplinar para temas complexos, envolvendo as interações entre diferentes esferas da saúde global. Então, é um conceito que exige parcerias inclusivas e sustentáveis, apoio a pesquisas colaborativas transdisciplinares e intervenções que consideram a saúde indissociável aos seres humanos, ao meio ambiente e aos animais. É o que a gente está vendo agora, o aquecimento global, que está sendo muito discutido, ele impacta na saúde e no bem-estar das pessoas. Então, quando você tem lá uma enchente que causa calamidade pública, lá no Rio Grande do Sul, agora que a gente está vendo que é um estado do Brasil, você está tendo aí surtos de leptospirose. Entendeu? Então, lugares que eram mais frios, que passaram a ficar mais quentes, estão tendo problemas com febre amarela, né? Então, precisa ter uma preocupação com o meio ambiente, porque é o meio ambiente, a saúde humana, o meio ambiente e a saúde animal, eles estão imbricados, eles estão relacionados. Por isso é que a gente precisa falar de ecossistemas de saúde. E aí a gente tem um exemplo de ecossistema de saúde digital, só para a gente entender, eu não vou falar de cada um deles, né? Aqui eu estou falando somente de ecossistema de saúde digital, mas esse ecossistema de saúde digital, ele precisa estar ligado a esse ecossistema de saúde para prover informações oportunas para os formuladores de políticas públicas. Aqui são algumas referências e muito obrigado.